No Pega Leve no Digital de hoje, vou resumir para você o TED de Tristan Harris, designer, ex-Google e uma das mentes mais influentes em tecnologia humanizada. Ele foi um dos participantes-chave do premiado filme O Dilema das Redes. Ele pergunta: como uma tecnologia melhor poderia nos proteger da distração? Tristan Harris questiona: com que frequência a tecnologia nos impede de fazer o que realmente pretendemos fazer? No trabalho e no lazer, passamos uma quantidade surpreendente de tempo distraídos, seja por pings e pop-ups. Em vez de nos ajudar a gastar bem o nosso tempo, muitas vezes parece que a tecnologia está roubando isso de nós. O pensador de design Tristan Harris oferece novas ideias para que a tecnologia crie uma interação mais significativa. Ele pergunta: como é que será o futuro da tecnologia quando você estiver projetando para os valores humanos mais profundos? Ao final, eu, Juliana Didier, vou te dar 4 dicas para você também proteger a sua atenção das distrações digitais e ter mais tempo para o que realmente importa. Quer saber mais? Então, vem comigo! Nessa palestra no TED, Tristan Harris começa com uma provocação. O que significa utilizar bem nosso tempo? Ele reconhece: hoje em dia é como se pedacinhos do meu tempo fossem sugados de mim. E quando isso ocorre, é como se partes da minha vida também fossem sugadas. Em seguida, ele coloca ainda mais lenha na fogueira, perguntando para a plateia se ela sabe o que é que dá mais dinheiro nos Estados Unidos do que parques temáticos, filmes e beisebol juntos. A resposta? Caça-níqueis. Sim. E aí, nesse momento, ele começa a fazer o paralelo dos nossos celulares. Meu celular é um caça-níquel. Toda vez que verifico meu celular, estou jogando em um caça-níquel para saber o que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar toda vez que verifico o meu e-mail? Eu estou jogando em uma espécie de caça-níquel, dizendo: o que eu vou ganhar? O que tem de novo? Sempre que verifico um feed de notícias, eu também estou jogando em um caça-níquel para saber o que eu vou fazer a seguir. O fato é que, de novo, por saber exatamente como isso funciona, ele diz: eu sou designer e sei exatamente como a psicologia disso funciona. Sei o que acontece, mas parece que não me resta outra escolha. Eu simplesmente ainda sou sugado por isso. Ele então continua: o que iremos fazer? Por que ficamos com este relacionamento de tudo ou nada com a tecnologia? Ou você está ligado, conectado e distraído o tempo todo, ou você está desligado. Mas então imagina, eu estou perdendo algo importante. Em outras palavras, ou você está distraído ou com medo de perder algo, o FOMO, certo? Sabe qual a resposta de Tristan, que eu nunca vou me cansar de repetir aqui no Digital Equilíbrio? Nós precisamos restabelecer o poder da nossa escolha. Queremos ter uma relação com a tecnologia que nos dê de volta a escolha de como gastar nosso tempo com ela. E precisaremos da ajuda de designers como ele, porque eles sabem que tudo isso que a gente está fazendo hoje não vai ajudar. Vamos precisar da ajuda do design. Como seria isso então? E ele dá um exemplo. Vamos ver um exemplo que todos nós enfrentamos: o chat, a mensagem de texto. Suponha que há 2 pessoas. Nancy, à esquerda, está trabalhando em um documento e John está à direita. John, de repente, lembra-se: preciso pedir a Nancy aquele documento antes que me esqueça. Quando ele envia essa mensagem, isso tira a atenção dela. E é isso que fazemos o tempo todo.
tiramos a atenção uns dos outros para todos os lados. Só que há um alto custo nisso, pois sempre que interrompemos uns aos outros, levamos cerca de 23 minutos, em média, para retomar o foco de nossa atenção. Na verdade, alternamos entre dois projetos diferentes antes de retomar aquilo que estávamos fazendo a princípio. Foi a pesquisa de Gloria Mark, juntamente com a Microsoft, que mostrou isso. A pesquisa dela também mostra que isso cria maus hábitos. Quanto mais interrupções externas nós recebermos, estaremos nos condicionando e treinando a interromper a nós mesmos. Nós nos interrompemos, melhor dizendo, a cada 3 minutos e meio. Isso é uma loucura. E como resolvemos isso? Ele continua. Nancy e John estão nessa relação de tudo ou nada. Nancy pode querer se desconectar, mas aí ela ficaria preocupada. E se eu estiver perdendo algo importante? O design, segundo ele, pode resolver esse problema. Digamos que, de novo, temos Nancy à esquerda e John à direita. E John se lembra. Preciso enviar aquele documento a Nancy. Só que desta vez, Nancy pode indicar que ela está concentrada. Digamos que ela arraste um sinalizador e diga: quero ficar concentrada por 30 minutos. Pronto, ela está concentrada e comunica isso. Quando John quiser enviar uma mensagem a ela, ela poderá tirar este pensamento da cabeça, pois ele tem essa necessidade, esse pensamento, e ele precisa livrar-se dele antes que ele se esqueça. Só que dessa vez a mensagem fica suspensa para que Nancy continue concentrada e John possa se livrar daquele pensamento. Porém, isto só funciona se uma última coisa for verdadeira. Nancy precisa saber que se algo for mesmo importante, John ainda poderá interrompê-la. Só que fazendo isso, ao invés de constantes interrupções acidentais ou sem sentido, importância, agora criamos interrupções conscientes. Estamos aqui fazendo duas coisas. Estamos criando uma nova opção, tanto para Nancy quanto para John. Mas há uma segunda sutileza aqui, ele ressalta. Deveríamos mudar a pergunta que estamos fazendo. Ao invés do objetivo do chat ser desenhá-lo para que seja muito fácil enviar mensagens, porque isso é o objetivo do chat atual, deveria ser realmente fácil enviar uma mensagem a alguém. Nós os alteramos para algo mais profundo e humanamente valioso, que é criar uma comunicação da mais alta qualidade possível no relacionamento entre duas pessoas. Aqui, nós melhoramos o objetivo. Designers realmente se preocupam com isso? Queremos discutir os objetivos humanos mais profundos? Bem, vou lhes contar uma história. O Tristan continua. Pouco mais de um ano atrás, eu ajudei a organizar uma reunião entre os principais líderes em design de tecnologia e Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh é um porta-voz internacional da meditação de atenção plena. Aquela foi uma reunião incrível, diz ele. Imagine uma sala. De um lado da sala, um monte de geeks, de nerds de tecnologia. Do outro lado da sala, um monte de monges budistas carecas em longas vestes marrons. As discussões eram sobre os mais profundos valores humanos, como, por exemplo, com o que se parece o futuro da tecnologia quando se projeta para as questões mais profundas e os mais profundos valores humanos. Nossa discussão, diz ele, centrou-se em ouvir mais profundamente quais seriam esses valores. E ele brincou durante nossa conversa. E se ao invés de correção ortográfica existisse correção compassiva? Ou seja, poderíamos identificar uma palavra percebida como rude por alguém. Outro exemplo que ele apresenta no TED é do Couchsurfing. Ele explica. É um website que combina pessoas em busca de um lugar para ficar, com outras tentando oferecer esta opção. Então, qual o objetivo humano mais profundo nesse caso? Eles definiram o objetivo deles como a necessidade de criar experiências positivas, duradouras e relacionamentos entre pessoas que não se conheciam antes. E o mais fantástico disso
é que em 2007 eles criaram uma maneira incrível de medir isso. E ele diz: eu vou contar como funciona. Para cada objetivo de design, segundo ele, deve haver uma medição equivalente para conhecer o seu desempenho e medir o resultado desejado. No caso do Couchsurfing, digamos que duas pessoas se conheceram. Eles contam o número de dias que as duas pessoas passaram juntas. Estimam quantas horas haviam naqueles dias, quantas horas as duas pessoas passaram juntas. E após passarem esse tempo juntas, eles perguntavam às duas: então, eles subtraem destas horas positivas a quantidade de tempo que as pessoas gastaram no website, pois isto é um custo na vida das pessoas. Por que deveríamos contabilizá-la como um sucesso? E o que sobra disso é o que eles chamam de saldo de convívio orquestrado, ou apenas saldo de bons momentos. O saldo de horas que jamais existiria se o Couchsurfing não existisse. Agora, o Tristan nos leva a pensar como seria um mundo onde o design poderia nos ajudar a lidar melhor com as distrações digitais. Ele fala: dá para imaginar uma rede social que, digamos, que você gosta de cozinhar e medisse seu sucesso por noites de culinária que organizou e pelos artigos de culinária que você gostou de ter lido, e subtraísse daqueles os artigos dos quais não gostou, ou o tempo que navegou sem achar nada que gostasse. Imagine uma rede social profissional que, ao invés de medir o seu sucesso em termos de conexões criadas ou mensagens enviadas, o fizesse em termos de ofertas de trabalho recebidas pelas pessoas, aquelas que elas estavam animadas em conseguir, e subtraísse disso a quantidade de tempo gasta no website. Dá para imaginar todo mundo que funcionasse desse jeito e que lhe ajudasse a usar bem o seu tempo? Para isso acontecer, será preciso um novo sistema, porque provavelmente você está pensando que a economia da internet, hoje, a economia de hoje em geral, é medida por tempo gasto. Quanto mais usuários você tem, quanto mais utilização você tem, quanto mais tempo se gasta, é assim que medimos o sucesso. Mas e se houvesse algo parecido com isso para a tecnologia, os selos verdes, por exemplo, os produtos orgânicos? E se houvesse algo cujo total propósito e objetivo fosse criar novas contribuições de saldo positivo para a vida humana? E se pudéssemos valorizá-las de um modo diferente, de forma que realmente funcionasse? Imagine ter espaços de prateleira privilegiado nas lojas de aplicativos. Imagine ter navegadores que nos ajudem a chegar até este tipo de produtos. Dá para imaginar como seria empolgante viver e criar esse mundo? Ao final, o Tristan Harris convida as pessoas presentes, empresários, pesquisadores e também nós, usuários, a mudarmos o nosso comportamento passivo enquanto consumidores de tecnologias. Usuários, nós todos, podemos buscar tecnologias que funcionem desta forma. Pode parecer difícil, mas o McDonald's não vendia saladas até o cliente criar a demanda. O Walmart não vendia alimentos orgânicos até o cliente criar a demanda. Temos que criar demanda para esse novo tipo de tecnologia. E nós podemos fazer isso. E fazendo isso, seria como passar de um mundo conduzido e executado inteiramente por tempo gasto para um mundo conduzido por tempo bem gasto. Quatro dicas práticas para você também proteger sua atenção das distrações digitais e ter mais tempo para o que realmente importa. Vamos à dica número 1. Faça escolhas mais conscientes sobre como você gasta o seu tempo online. Gente, tempo bem gasto é o grande insight desse TED. Como assim? O tempo bem gasto, na minha interpretação,
É aquele tempo que você escolhe conscientemente como é que você quer gastar o seu tempo, com o propósito de aumentar experiências positivas e significativas para você. Então, quando a gente se preocupa muito com o tempo total gasto online, que é uma preocupação que está muito em torno, sobretudo, das crianças e dos adolescentes, quando a gente pensa no bem-estar digital no adulto, esse tempo total gasto, ele é muito relativo, porque muitos de nós trabalha também mediado por telas, né? Quem estava em contextos, por exemplo, não online, como professores universitários, como vários colegas meus da UFPE, que precisaram ir para as aulas online durante mais de um ano por conta do contexto de política de saúde pública, né? Por conta do isolamento social, a gente passou muito mais horas de frente às telas, as reuniões via Zoom para outros profissionais e assim por diante. Então, quando a gente fala de tempo total de tela, a gente tem que pensar que é uma variável importante, sim, porque o excesso de tempo de tela traz algumas consequências para o nosso bem-estar físico e mental, que é o que a gente chama de bem-estar digital. Então, se a gente fica mais do que 8, 10 horas sentados na frente de um computador e de uma tela e vai descansar numa tela, lógico que o nosso corpo vai sentir, nossa mente, nossa cabeça, nossos olhos, nossos punhos, nosso pescoço, nossa coluna. Mas quando a gente fala de bem-estar digital para adultos, existe outro contexto, existe um outro componente que é tão importante quanto, que é a forma como a gente utiliza esse tempo no digital. Então, a gente precisa pensar mais profundamente sobre isso. E para te ajudar a pensar sobre isso, eu trouxe um exemplo um exemplo hipotético, tá? De um professor e uma professora universitária que gastariam em tese o mesmo tempo, a mesma quantidade de horas no digital. Digamos que essa pessoa passe 6 horas por dia usando telas para o trabalho. O computador, preparando aula, dando aulas, respondendo a e-mails, falando com os alunos, falando com o coordenador, fazendo reunião via Zoom, Google Classroom. Então, 6 horas seriam de trabalho. E as 2 horas restantes de telas que essa pessoa utiliza, desse caso que eu vou dar aqui para vocês, ela usa de lazer na internet. Usa para ver vídeos no YouTube, para assistir Netflix, para acompanhar os aplicativos de meditação ou de dieta, de exercício físico, para fazer de repente uma ginástica em casa. Então, 2 horas de tempo de tela é de tempo de lazer. Então, total de horas dessa pessoa seria 8 horas. Agora eu vou falar para vocês 2 situações. A primeira, o mau uso do tempo online ou do tempo digital. Primeiro caso. Durante as 6 horas de trabalho, Murilo é constantemente interrompido por notificações. Perde o foco, tem dificuldade de concentração e de terminar uma tarefa. Constantemente, no final do dia, Murilo está mentalmente exausto e frustrado por não ter conseguido dar conta das suas tarefas por conta das inúmeras interrupções e distrações. Durante as 2 horas de lazer, usando o digital, Murilo fica rolando o feed no Instagram. Depois pula para o Facebook, depois vai para o Twitter e assiste só coisas aleatórias no YouTube, aquelas sugestões e recomendações. Perde frequentemente a noção do tempo. Entra no horário de dormir, de comer e compara-se muito com as outras pessoas nas redes sociais. Vamos agora para a situação 2, o bom uso do tempo. A mesma situação. Agora, uma professora universitária que também gasta 6 horas de trabalho no online e 2 horas no online para lazer. Amanda consegue estabelecer horários de trabalho de foco. Chega às suas notificações em intervalos bem estabelecidos. Suas notificações são gerenciadas com a funcionalidade foco. Mesmo assim, o celular fica longe no horário em que ela quer focar. Usa softwares para ajudar a se comunicar com os outros e também deixar claro qual é o seu tempo de foco. E costuma usar músicas para se concentrar. No horário de lazer, o que é que ela faz? Amanda usa o tempo para assistir filmes, documentários ou ouvir podcasts específicos, escolhidos a dedo,
para aproveitar seu tempo livre com coisas que realmente lhe interessam, como os temas de viagens e culinária. Em outros momentos, Amanda utiliza para se conectar diretamente, um a um, com velhos e bons amigos. Para não se perder nas redes sociais, Amanda checa as redes 2 vezes por dia, em horários específicos, com a pista clara da hora de parar. Ela tem um alarme e uma atividade a seguir que ela tem que fazer para não perder a noção da hora. Para ajudar a se desconectar do trabalho à noite e aos domingos, a Amanda programou no próprio celular, sem nenhum aplicativo adicional, os horários do modo Não Perturbe. Perceberam, com esse exemplo prático, como é diferente quando a gente faz um mau uso do tempo e um bom uso? Essas duas pessoas tinham as mesmas quantidades de horas, né? 8 horas por dia, 6 a trabalho e 2 de lazer. Mas vejam como eram experiências completamente diferentes. Então é isso que a gente tem que aprender a buscar. Vamos agora para a dica número 2. Gerencie suas notificações. Sim, essa é a dica mais repetida, gente, no filme O Dilema das Redes. Se desabilite as notificações. Se você ainda não conferiu o vídeo, eu vou colocar para facilitar para vocês na descrição do vídeo, o link do Netflix. Ele é um filme que foi muito premiado, inclusive o Tristan é um dos principais entrevistados desse filme. No final do filme, eles fazem essa pergunta, né? Eles editaram propositalmente para você ver na sequência, bem no finalzinho, tipo um pouco antes dos créditos ou depois dos créditos, no final, a sequência da resposta a possivelmente a mesma pergunta, qual era a dica que eles davam, né? Para as pessoas lidarem com esse dilema das redes sociais. E a resposta que foi repetida em sequência na edição foi: desligue as suas notificações. Então, gente, o que é que são as notificações? Na prática, são ferramentas de marketing. Tá? É uma ferramenta de marketing que é muito conhecida e aplicada pelos designers, tá? E utilizado por grandes corporações, tá? No design dos aplicativos. Então, as notificações push, que é justamente o alerta, né, de uma novidade e que você coloca isso sendo acionado por um sinal sonoro, um ping, um pom, né? Um pop-up que se abre na sua tela, ou seja, aquele estímulo visual, um vibra call que você tem, ou uma vibração no aparelho celular, tudo isso são formas de acionar a nossa atenção e de dizer: opa, isso é um sinal de que tem alguma coisa, em tese, importante para ser checada. O problema é que quando a gente tem não só um ou dois aplicativos, mas a gente tem dezenas de aplicativos no nosso celular e centenas de notificações ao longo do dia, e essas notificações, algumas poucas vezes são realmente importantes, relevantes e urgentes, e centenas são completamente irrelevantes e não urgentes, a gente está se deixando chamar por várias pessoas, por várias demandas diferentes ao longo do dia. E esse processo de dispersar nossa atenção para todos os lados acaba sendo a consequência negativa das notificações, porque a gente mistura alhos com bugalhos, coisas que são realmente importantes com coisas que são completamente irrelevantes. Só que esse volume excessivo de notificações deixa a nossa atenção e a nossa concentração em níveis cada vez piores. Então, a gente precisa entender isso com clareza. O objetivo das notificações é fazer a gente voltar de novo e de novo, chamar nossa atenção e fazer com que a gente fique o máximo de tempo num determinado aplicativo. Então, o que é que a gente pode fazer na prática para gerenciar as nossas notificações? Existe uma opção mais radical, digamos assim, que é desligar todas as suas notificações nas configurações gerais do celular. Foi isso que eu fiz quando eu comecei realmente a embarcar nesse processo de bem-estar digital. Mas eu comecei a estudar, a aprender e a ensinar também aos meus alunos outras formas de você gerenciar as notificações. Por quê? Eu, Juliana, tenho um tipo de trabalho em que eu não preciso, no meu contexto, estar de fato ligada às notificações.
Eu trabalho no processo muito criação de texto, criação de um vídeo, estudo, leitura. Trabalho com meu marido em home office. Então, qualquer situação de emergência, como ele está sempre online, ele pode receber, por exemplo, uma ligação urgente da escola. Eu não tenho clientes para atender, para responder notificações. Então, a depender do seu contexto de trabalho pessoal, você vai conseguir fazer o que eu faço, que é desligar todas as notificações nas configurações gerais. É uma opção. Uma outra opção é você desligar todas as notificações e habilitar apenas aqueles aplicativos em que você quer ser de fato acionado. Foi um segundo passo que eu dei pessoalmente. O que é que eu fiz? Eu e meu marido escolhemos um aplicativo de comunicação diferente do WhatsApp, que foi o Telegram na época, e hoje já estamos em um outro aplicativo chamado Sign. E somente neste é que eu deixo as notificações ativadas. Por quê? Eu só tenho uma única pessoa que se comunica comigo por ele, meu marido. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de minimizar essas implicações que hoje eu tenho consciência que as notificações podem trazer para a minha atenção. Uma outra opção, gente, é você configurar o chamado modo não perturbe. Se você entrar nas configurações gerais do seu celular, você vai ver que esse modo não perturbe ele tem tanto no Android quanto no iOS. E aí você pode selecionar os números de telefone específicos que você autoriza te interromperem a qualquer momento. Tipo, filhos, pais, escola dos filhos. Então, se você quer entrar no modo de foco, mas você não quer ficar no modo avião, ou seja, completamente sem rede de comunicação Wi-Fi e telefônica, o modo não perturbe com a seleção de números específicos pode ser uma situação bem interessante. Então, por exemplo, a minha sogra, ela é médica e eu moro aqui no Canadá, ela mora no Brasil, tem 2 filhas, tem netos, então ela sempre ficava naquela preocupação. A mãe dela mora em outra cidade. Então, quando ela fez o meu curso, na primeira turma, ela disse: Ju, foi uma mudança de vida para mim em relação à minha qualidade do sono, porque eu não sabia na prática como configurar. E aí ela aprendeu no curso como desabilitar e deixar só os números que realmente eram importantes para ela. Então, ao invés de ela ficar sendo acordada de noite com notificação de desconhecido, de amigo, de colega de trabalho, do grupo de médicos, etc., ela passou a deixar apenas os números das filhas, do meu marido, da mãe dela e ponto final. Aquilo que é realmente urgente de ligações para ela. Não fica recebendo notificação de Deus e o mundo que de uma pessoa que postou alguma coisa, por exemplo, no Facebook de madrugada. Né? Então, a gente pode fazer essa configuração dessa maneira, tá? Uma terceira forma é você escolher horários específicos, né, em que você vai escolher checar suas notificações. Então, você pode, por exemplo, ter alguns horários em que você vai olhar aplicativos relacionados ao trabalho, por exemplo, Slack, Telegram, depende do qual é que você utiliza no seu trabalho, as suas notificações de e-mails. Então, você pode escolher um horário para você olhar esse tipo de mensagem. Mas se você que escolhe o horário, você está no controle da situação do seu tempo. Enquanto no movimento contrário, que é você responder a notificação à medida que ela chega no seu celular, você está abrindo espaço na sua agenda para dizer ao outro que aquela resposta é mais importante, quando na verdade você deveria estar protegendo o seu tempo e a sua atenção, as suas prioridades e a sua agenda. Tá? Você pode também escolher outro horário para checar as suas notificações relacionadas ao lazer. Então você pode ter um horário, como eu, por exemplo, tenho um horário para checar as minhas redes sociais, que especificamente é no horário da escola das meninas, quando eu estou esperando elas no estacionamento. Então, aqueles 15, 20 minutinhos eu uso para fazer os meus stories, para mandar mensagem no Telegram, para checar se tem algum comentário, para responder um DM. Então, eu faço isso nesse horário que eu escolhi. Então, é completamente diferente, gente, a gente escolher que horários funcionam melhor para minha vida, para minha agenda, e que eu protejo meus horários de foco e que eu protejo meus momentos sagrados, refeição, conversa com o marido, conversa com os filhos, versus eu responder as notificações à medida que chegam. Então, isso é um passo fundamental se você quiser resgatar o seu equilíbrio digital. Vamos para a próxima dica? Dica número 3. Crie dificuldade de acessar tentações. Enquanto ainda utilizarmos aplicativos que não têm um design humanizado, que o Tristan fala no TED dele, o que é que a gente pode fazer na prática para diminuir
essa tentação que até ele reconhece que ele sofre de clicar nessa tal dessa irresistível notificação. Bom, além das dicas que eu falei para vocês de gerenciar as notificações, vocês também podem fazer algumas outras coisas. O que é que a gente precisa fazer? Dificultar o acesso, criando mais passos para a gente acessar aquilo que tenta a gente. Então, no caso dos aplicativos, a lógica é o seguinte: se o impulso de clicar é muito fácil, é acionado apenas com um tocar de dedo, né? A gente não tem barreira alguma. É o que os pesquisadores de bem-estar digital chamam de não ter fricção, não ter nenhuma dificuldade de você clicar ali. Então, se você tem uma coisa pipocando, por exemplo, clique aqui, luzes piscando, arraste para cima, um fundo vermelho quadradinho com a letrinha branca que gera aquele contraste e a cor vermelha é proposital, né? O fato do design ser feito de que você só dispensa uma mensagem nova depois de lê-la, então todo esse design, toda essa lógica que é colocada, ela tem um embasamento na psicologia comportamental. Né? Então, se a gente vai num movimento contrário, na ação contrária de aumentar a quantidade de passos, aumentar a dificuldade de acessar aquilo que me tenta, que me atrai, que tira a minha atenção, no caso das notificações, você está aumentando a fricção. Então, se você não quiser ser sugado e ir pulando de uma notificação para outra, ou ficar rolando o feed interminável, que é outra estratégia a propósito do design, porque não te dá pistas da hora de parar, você pode fazer o seguinte: aumenta o número de passos para acessar aqueles aplicativos que te distraem ou roubam mais o seu tempo. Passo 1 é você descobrir, utilizando o aplicativo Bem-Estar Digital, se você está no Android, ou tempo de tela, se você está no iOS, e você vai descobrir qual é o seu tempo de tela semanal e diário. E aí você vai descobrir quais são os 3 top aplicativos que mais roubam o seu tempo e atenção. O passo 2 é desabilitar as notificações desses aplicativos que mais te distraem. Ou você pode gerenciar o horário que você quer que eles te interrompam. Vamos supor que você use o Slack para trabalho. Então, você pode configurar que você sim quer receber notificação de 9 às 5 da tarde, por exemplo, de segunda a sexta. Então, isso é uma forma de você personalizar e gerenciar as notificações. Mas você precisa fazer ou a desabilitação completa ou gerenciar o horário que você quer. Passo 3. Tire esses 3 top aplicativos da home screen, da tela de entrada do seu celular, e coloque numa segunda ou terceira página do celular, em que você tem que movimentar o seu dedo, arrastar para ir para uma segunda ou terceira página. Só esse passo, acredite que as pesquisas em psicologia mostram. Ter que deslizar o dedinho 1, 2, 3 vezes é você aumentar passos, é você aumentar a fricção. Então, isso vai te ajudar a cair menos na tentação. Passo 4. Coloque esses top 3 aplicativos dentro de uma pasta. Como é que você faz isso? Você clica no aplicativo, vamos dizer Instagram, Facebook e outras redes sociais que você utiliza, que foram as 3 que mais te distraem, WhatsApp. E aí você clica e espera alguns segundos até abrir a opção de você selecionar. Você seleciona e cria uma pasta, você arrasta os 3 selecionados, ele vai criar uma pastinha. Ficam os ícones bem pequenininhos desses aplicativos, ou seja, visualmente ele vai ficar menos atrativo para você. E ele vai ficar agrupado dentro de uma pastinha maior. E aí você pode colocar, toque final, a dica final, é colocar esses 3 aplicativos que mais te distraem com um nome engraçado ou curioso. Por exemplo, Pura Distração, ou Sai Daqui Tentação, ou Caixa da Distração. E aí são pequenas pistas de alerta que vão te mostrar que você precisa parar e pensar se você realmente quer ser distraído. Então veja como é diferente você ter, por exemplo, um WhatsApp na sua caixa, na sua home screen, com todas as notificações habilitadas com aquela cor vermelha. 3, 5, 10, 15, 200 notificações. Versus você tá sem essa notificação vermelha e ela tá na terceira página, não mais na home screen, dentro de uma pastinha junto com o Facebook, com o Instagram e outros aplicativos que mais te distraem, e você não vê aquele bendito daquele botãozinho vermelho piscando na sua frente e tem que dar 3 ou 4 passos para chegar lá. É isso, na prática, que a gente recomenda
para você ter mais bem-estar digital. Dica 4, última dica de hoje. Use ferramentas tecnológicas que usam o design a favor do seu foco. Essa é uma grande tendência, sobretudo a partir de 2018, quando houve algumas demandas, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Canadá e na Inglaterra, sobre bem-estar digital. E em resposta às pressões que começaram a acontecer, como por exemplo pelo Instituto Common Sense e outras iniciativas como o Digital Wellness Collective, que foi o que organizou o filme do Dilema nas Redes, começou a ter uma pressão social sobre essa responsabilidade das redes sociais e das grandes corporações como o Google e outras, a ter mecanismos de alertar as pessoas sobre as consequências dessa questão do mau uso das telas. E aí começou-se a produzir, não como aplicativo à parte, mas embutidos e vindos no próprio celular, tanto no Android quanto na Apple, ferramentas de bem-estar digital ou de controle de tela. E aí, você, se tiver um celular um pouco mais recente, você pode acessar, você pode buscar. Eu vou colocar o nome para vocês e vou colocar aqui para ficar mais fácil. Você pode usar o modo foco, é o nome que você pode encontrar no seu celular, está disponível no iOS. No Android você pode encontrar como bem-estar digital, é gratuito, já faz parte do seu celular. E tem outras alternativas também, outros softwares, outras ferramentas, como gestão do tempo de foco. Tem um aplicativo, uma ferramenta chamada Get Clockwise, ou simplesmente Clockwise, que é um assistente inteligente de calendário ou de agenda, que libera mais tempo para você focar no que realmente importa para você. O que é que ele trabalha basicamente? Ele oferece o gerenciamento de tempo de foco especificamente, e a sincronização de agenda entre pessoas da mesma equipe para criar bloco de tempo de foco e bloco de tempo de interação, ou seja, reuniões, conversas, etc. E bloqueia os horários da agenda pessoal, que ele importa automaticamente, para a agenda profissional. Ele não revela qual é o compromisso, mas ele diz que você não está disponível naquele horário. É uma forma clara de você mostrar que aquele momento sagrado você não vai abrir mão, porque está blocado para alguma coisa pessoal. Então, é uma ferramenta que você pode usar. Vou colocar também na descrição do vídeo o link desse aplicativo, dessa ferramenta para vocês. E tem uma outra também chamada Deep Focus, que basicamente tem o objetivo de aumentar a produtividade e o foco com músicas ambientes, com músicas e sons ambientes. Então, essa ferramenta ela faz uma mistura da utilização de música, que é clássico para a gente focar, que eu sempre falo no digital equilíbrio, mas também com uma ferramenta adicional de gestão do tempo. Vale a pena você testar, eu também vou colocar aqui na descrição dos vídeos o link para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Então, são essas as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você não quiser perder novos vídeos que saem todo sábado aqui no meu canal, você pode assinar. E se quiser, ative as notificações. Mas se você não quiser que eu incomode você, a amizade é a mesma. Apenas assine o canal quando você estiver no seu tempo livre, quando você quiser consultar esse canal e aprender mais sobre bem-estar digital, no seu tempo você vem, entra e assiste. Todo sábado tem vídeo novo para você e todo dia tem uns vídeos curtinhos também aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.